De volta com o nosso Você Bonito e hoje recebendo mais uma vez ela. Gente, ela está tão linda nesse rosa nada básico. Estou falando da nossa dermatologista queridíssima, doutora Carla Bortolotto. Bem-vinda. Olha que linda que você está nas cores do Você Bonita. Não, ficou... A Glaucia disse chiquérrima, né, Glaucia? Obrigada, Glaucia. Um beijo pra você aí. Olha, começamos, ela te mandou outro beijo. Vamos falar de micose. O assunto é sempre importante, principalmente nessa época do ano, porque a gente vai frequentar alguns lugares e que a gente volta com esse presentinho que não é nada gostoso, né, doutora? Então, pra gente entender, né, por que a gente tem que se preocupar com isso e onde mora o perigo das micoses. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Obrigada, produção, sempre. Adorei a pauta, porque a produção tá de parabéns, porque é uma pauta que vai ajudar muito a esclarecer várias dúvidas em relação à época do ano que a gente está entrando agora. Por que a micose é mais comum no verão, em épocas onde a gente tem uma temperatura mais elevada? Porque o fungo, que é o que causa a micose, seja ela micose na pele, nas unhas, no couro cabeludo ou em qualquer região do corpo, ele é específico por gostar de áreas quentes e úmidas. Puxa. Então, o que a gente tem no verão? A gente tem o calor, temperaturas elevadas e com isso a gente deixa áreas, principalmente dobras ou áreas onde tem uma menor exposição a arejar, a sol. São áreas onde ficam mais escurinhas, quentinhas e ali o fungo fica. E depois de algum tempo, que isso depende muito de um fungo para o outro, o período de incubação que demora para ele começar a manifestar esse quadro. E normalmente depois que acaba o verão, a pessoa vem procurar um dermatologista com vários tipos de micose. Só que antes até da gente colocá-las, que existem aí os nomes para vocês entenderem e até a manifestação, a forma como elas se apresentam na pele, minha dúvida é a seguinte, a forma de contágio. Como é que então ele vai chegar, ele vai estar ali num ambiente que para ele é favorável, então vai proliferar, você vai ter a manifestação, mas como é que ele chega ali? Pois é, essa pergunta ela é ótima, porque como que ele chega? Tem várias maneiras, tem vários tipos de fungo, como eu disse. Por exemplo, um fungo muito comum que atinge o couro cabeludo, a gente tem presente ele no nosso organismo, que é a malacésia, que é um tipo de fungo que causa a ptiríase versicolor, chamado pano branco nas costas. Sim. Da onde vem aquele fungo? Ele vem do meio ambiente, ele está no nosso couro cabeludo. E por que em algumas pessoas ele causa esse tipo de doença e em outras não? Depende muito do estado geral da pessoa, se tem alguma comorbidade associada, ou também dependendo da quantidade desse fungo. Então, se eu tenho situações em que aumenta a produção e eu tenho mais presença desse fungo, aí eu posso manifestá-la. Então, nesse caso do fungo, desse tipo de alteração, que são aquelas manchinhas brancas que dão na região das costas, do tronco e até na região da face, ela é causada por um fungo que vem do meio ambiente, fica habitando no nosso couro cabeludo. E está diretamente ligada à questão da imunidade também do indivíduo. Sim, a imunidade é um fator principal, porque a imunidade estando baixa facilita com que você tenha uma menor produção de defesas do seu organismo. Então, assim, não só a pessoa tem que estar muito baixa de imunidade, às vezes um estresse, às vezes um quadro infeccioso, às vezes noites mal dormidas, você consegue fazer com que o seu corpo fique mais disponível a esses agentes externos. Entendi. E aí, claro, vamos entender os ambientes que a gente tem que não só tomar cuidado, mas, claro, dicas de prevenção que a doutora vai passar. E daqui a pouquinho vamos entender também algumas das manifestações, que tem umas bem clássicas, que você certamente vai se identificar. Volto, já manda perguntinha no @VocêBonitaTV. Voltamos, então, com a doutora Carla. Vamos começar, então, a identificar quais são essas micoses. As meninas prepararam aí uma imagem para você, pra gente entender. Então, eu li os nomes, falei, nossa, né? Vamos, vamos contar pro pessoal de casa, doutora. Pois é, a ptiríase versicolor, que é essa que a gente tinha comentado no início do programa, que ela principalmente atinge mulheres e homens já na fase hormonal. Crianças é muito incomum, porque ela precisa da glândula sebácea em atividade. E isso só começa após o quadro hormonal ativo, né? Então, ela é um tipo de
de micose causada por um fungo, a malacésia é o nominho dela, que atinge o couro cabeludo, que atinge a região do tronco, do dorso. E ela se caracteriza principalmente com aquele chamado pano branco. A gente tem foto já, né, Glaucia? Aí, essa aí. Isso, perfeito. Então, antigamente até existe um mito, né? Que é mito as pessoas relacionarem esse pano branco com um quadro de verminoses intestinais. Então, uma coisa não tem relação com a outra. Tá bom. Esse é um quadro de micose. E essas micoses que a gente vai falar hoje, Carol, são micoses que têm o acometimento apenas pela pele. Tá. Então, você não vai ter uma evolução profunda ou um acometimento mais importante. Então, o tratamento, possivelmente, ele se faz a partir de tratamentos tópicos ou orais, dependendo da quantidade de pele atingida. Porque se não cuidar, isso só aumenta, o quadro só cresce. Ele aumenta, mas não é um tipo de micose que vai atingir outros órgãos. A especificidade é pela pele, couro cabeludo e pelas unhas. Esse tipo de fungo. Antes da gente falar do próximo, como as manifestações cutâneas, elas são muito parecidas. Sim. E algumas coisas nos sugerem alergias e coisas pontuais e que podem não ser. Como é feito o diagnóstico? Então, nesse caso, tem a parte clínica, que é importante, o médico ali ter o olhar clínico para bater o olho, mas existem exames também? Esse detalhe é importante porque nos ajuda a evitar que o exame clínico nosso dermatológico tem as dificuldades. Por quê? Quando o paciente surge com algum tipo de lesão no corpo, seja ela onde for, ele tem o costume de passar uma pomadinha, né? Uma pomadinha que a colega indicou, uma pomadinha que o próprio farmacêutico, na tentativa de ajudar, indicou e ele usa. A gente transforma, nesse caso, dependendo da pomada utilizada, uma chamada micose incógnita. Tá. O que? Ela transforma aquela lesão em uma lesão que fica muito difícil a gente, com o exame clínico, que é muito simples, é fato de examinar, fazer o seu diagnóstico. Tá. Então, a orientação é sempre evitar o uso de medicamentos e qualquer tipo de tratamento sem uma orientação adequada. Além disso, esse tratamento, ele é muito simples. E quando a gente precisa de exames, como você pediu, qual tipo de exame que a gente faria para detectar? Na verdade, a gente faz através do micológico direto, que é um exame que a gente faz em alguns lugares até na própria clínica, ou também em alguns laboratórios, que seria o raspado da pele, sem nenhuma lesão, sem nenhum dor na aplicação do exame. É um exame simples em que a gente raspa a pele, olha no microscópio e eu consigo determinar um tipo de fungo que ali está presente. Entendi. Então, é um diagnóstico fácil, mas o principal seria o... Não mascarar. Não mascarar e o exame, o diagnóstico clínico, ou seja, o nosso exame já fecha esse diagnóstico. Tá, e antes da gente falar, então, das formas de tratamento, temos mais uma, olha lá, na tela. Vamos ver se você se identifica, conhece alguém que tenha, ou você mesmo, olha lá. Unhas, onicomicose. Pois é, a onicomicose, ela é o nome dado à infecção causada por um fungo, a micose que atinge as unhas. É muito comum, principalmente em mulheres que mexem com muita água, lavam muito roupa, mexem com ambientes úmidos e também na região das mãos, né, principalmente, mas a mais comum é nos pés. A onicomicose plantar. O principal fungo causado ou é a cândida, que é um fungo muito comum, ou outros tipos de fungos também, por exemplo, o tricófiton, que causa a micose dos pés. Puxa vida. Por que ela surge? Normalmente você teve o contato direto com uma pessoa que tem a micose. Então, por isso que às vezes os pacientes questionam, meu marido tem micose, pode passar para mim? Sim. O contato direto, ele facilita essa contaminação. Além disso, o que mais ajuda a ter essa contaminação das micoses das unhas? A pessoa que tem um suor exagerado e fica com os pés úmidos e usa, por exemplo, meia que não seja de algodão, uma meia sintética. Com isso, você não tem a absorção da umidade do local, faz o que a gente comentou no início, cria um ambiente quente e úmido. Usa, a meia tá limpa, vou usar à noite novamente a mesma meia porque eu não sujei. Aí o fungo, ele começa a se manifestar e a se propagar. Ele fica, então, no tecido, enfim, numa toalha? Sim, o fungo, ele fica, ele permanece, por isso que a gente sempre orienta. Quem tem a presença de uma micose, ela deve ser higienizada de uma maneira mais específica. Isso serve para meia, no caso das micoses de unha, nas unhas dos pés, e para
sapato também. Então, a gente orienta não usar o mesmo sapato todos os dias. E isso é uma orientação para eficácia no tratamento, viu, Carol? Porque mesmo que entre com medicamento, se você não seguir dessa forma, ele continua presente, Sim, né? ele vai ter o quadro de recidiva absurdo. Então, assim, lavar as meias todas as vezes que utilizar, colocar o sapato, usei esse sapato hoje, ele vai para a área onde tem uma exposição no sol, onde tem uma área arejada. Isso é importante. Isso é o mais importante. Depois disso, a gente tem hoje no mercado vários tipos de spray que contém formol ou que contém substâncias fungicidas que matam esse fungo. Tá. Você pode utilizar depois da utilização e este sapato não use ele no dia seguinte. Então, troque o sapato e não repita para você não ter esse contato direto com o mesmo fungo. Eu já ouvi dizer que é legal secar com o secador mesmo, enfim, o tênis, que pode suar mais para uma atividade física, é verdade? O secador é uma maneira de deixar o ambiente seco. Então, assim, às vezes eu oriento até pessoas que têm uma umidade muito excessiva entre os dedos, usa o secador para secar, se não tem paciência de ficar passando a toalhinha, se não tem a paciência de passar um papel para reter aquela umidade, o secador é uma opção. Tanto para a região úmida, quanto também para sapato, tênis, você vai tentar deixar o ambiente mais seco. Olha, é uma ótima legal, ideia. Gente. Então, né, para já facilitar, tirou, Sim. já faz isso, põe ali na área e dia seguinte outro tênis. Vamos para a próxima e já a gente vai falar das dicas de prevenção e vamos falar do tratamento também. Na tela, olha lá. Essa então é a tínia. Isso. A tínia, ela é um nome técnico para a gente determinar a famosa impinge. O nome leigo que a gente normalmente tem a queixa do paciente é a famosa impinge, que antigamente a gente denominava dessa maneira. Tá. E tecnicamente ela chama-se tínia ou uma dermatofitose, que é uma alteração fúngica causada na superfície do tegmento cutâneo. Sempre no rosto? Não, a tínia ela pode ser em qualquer região da pele. Quando acontece no rosto, a gente denomina de tínia facial, no corpo, tínia corporis, entre os dedos, tínia interdigital. Quando é na região inguinal, que é comum também, é a região que a gente chama de tínia cruris. Tá. E quando tem no couro cabeludo, tínia capitis. Então, cada uma tem a sua denominação e cada uma tem a sua especificidade pelo local. E a forma de contaminação? A forma de contaminação também é pelo contato. Então, você teve contato com aquele fungo e é importante a gente dizer que, assim, às vezes as pessoas perguntam, o meu cachorro está com fungo, meu animal de estimação está com fungo. Ou eu tive contato em um ambiente, uma fazenda que tinha fungo. Tem chance de passar pra gente isso? Isso é muito raro acontecer. Tá. A gente fala que não foi causado por isso, porque os fungos, eles têm a facilidade. Então, tem o fungo que é só hospedeiro do homem, tem o fungo que é só hospedeiro do animal e tem o fungo que é só hospedeiro do ambiente, no caso geofílico, que a gente denomina. Então, não se preocupe quando a gente tem um animalzinho de estimação ou alguma coisa com fungo, porque isso não vai passar pra gente. Só tem essa contaminação se você tem um quadro muito imunossuprimido, Tá. que são pessoas normalmente que têm doenças adquiridas muito graves e aí elas podem estar disponíveis a esse tipo de fungo que é atípico pra gente. Então, assim, o contato direto, você tem a contaminação. Entendi. E ele tem esse aspecto, igual estava na fotinho, que ele tem uma bordinha mais elevada e no centro do local ele fica mais... áspero, parece uma coisa... Uma descamação mais leve, mas sem esse vermelho tão proeminente, porque é o fungo que ele está aumentando a lesão e a presença aí do fungo é mais na borda e não no centro. Doutora, eu vou botar já perguntinhas do público e aí você conta hoje o que a gente tem, então, como tratamento e quanto tempo também demora, porque eu imagino quando a gente tem uma lesão e uma manifestação como essa, aquela ansiedade de ver melhora, até porque pode ser num local que fica muito exposto, aparente, é complicado. Então, perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Herbert, obrigada, um beijo pra você. O álcool, tanto em gel como líquido, pode eliminar a micose? Essa pergunta do Herbert foi ótima, porque assim, o álcool em si, como um efeito de fungicida, não ser bactericida, ele até pode evitar que você
teve o contato com alguém que teve a micose, passa na mão para evitar, como um higienizador. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o uso de álcool em gel, em excesso. Porque todos esses produtos que têm uma acidez podem fazer uma alteração do pH da nossa pele e você estar disposto mais ainda e se expor mais ainda a esse tipo de infecção fúngica, bacteriana ou qualquer que seja ela. Então a gente pode usar numa quantidade ideal para fazer essa higiene, enfim, que hoje a gente também precisa tomar cuidado com isso, por outras doenças que estão aí, né, doutora? Mas não exagerar. Eu acho que o ideal do álcool gel e outros tipos de... o álcool gel, na maioria das vezes, a gente tem que usar na tentativa de prevenção. Ele não é tratamento para uma micose. Tá aí. Vamos colocar a próxima e já já a gente segue com perguntinhas do público. Ah, não, já mais uma? Vocês que mandam, diretora. Candidias e o perguntinha? Candidias, então, olha lá na tela, vamos ver a manifestação. E que também pode ser em várias regiões, né? Pois é, a candidíase ela é mais comum em região de dobras, então região axilar, região inframamária, região inguinal, como a gente mostrou, e principalmente na região entre os dedos de pessoas que lidam com situações muito úmidas. Então, pessoas que lavam muita louça, pessoas que usam muita luva para fazer até limpezas em geral. Então, a candidíase ela está mais presente nessas regiões de dobras. Mas é bom ou é ruim usar as luvas? Agora falou das luvas, já estou pensando. Por um lado bom, por outro ruim? Pois é, essa sempre é a dúvida, né? Então eu vou usar luvas. É bom você usar as luvas para evitar que você tenha quadros alérgicos, eczemas de contato aos produtos químicos. Certo. Mas o ideal é você utilizar a luva e ter, quando tirar a luva, o cuidado de deixar as mãos bem secas. Entendi. Porque senão você está deixando as mãos úmidas, o que normalmente as pessoas fazem é usar a luva o dia inteiro e no final do dia não tem uma higiene adequada e deixa a mão, nesse caso, mais úmida, né? E seca a luva com o secador também, se for aquela que não... Ou troca, né, Carol? Ou troca, o ideal, né? Mas... Porque o equipamento de proteção individual, no caso, os EPIs, eles devem ser trocados também. Então, o ideal não é usar aquela que é de todos os dias, é usar descartável. Sim, o ideal é a gente optar, ótima observação, a gente tem outra, isso, né? A luva de borracha, sim, né, que a gente compra no mercado, sim, que ela tem até a cor amarela, tem várias cores, aquela luva, normalmente a gente repete o uso. Sim. Aquela luva que é a borracha, ela tem facilidade de desenvolver muita alergia. Então, o certo é optar por luvas que você tem menos chance de desenvolver alergia, como luva de vinil, luva de silicone ou de nitrila. E que também não é, normalmente, a luva que nós médicos usamos para fazer os nossos procedimentos. Aquela é uma luva que ela é de látex, então ela desenvolve também quadros alérgicos. Entendi. Então, o certo seria, da mesma maneira que a gente coloca para lavar a nossa meia que a gente utiliza, a luva deveria ser trocada diariamente. Tá aí. Descartáveis, então. Vamos colocar já a perguntinha do público. Tem várias. Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Maiara. Um beijo. Manchas amarronzadas e bem redondas em áreas como axilas e virilha podem ser sintomas de algo mais grave, como diabetes? Então, essa Ótima questão pergunta, cutânea Maiara. sugere em outras doenças, doutora? Sim. Ela levantou uma situação em que a gente pode, sim, ter uma manifestação na pele de uma alteração como diabetes ou até mesmo um aumento do peso e um quadro também importante de aumento do colesterol. Não entra na situação de micose, é o que a gente chama de acantose nigricans e a gente tem uma espessura maior da região, é o que a gente chama meio que um toque aveludado de coloração amarronzada, principalmente em áreas de dobra, como região cervical, axilar, às vezes até na região periocular, dependendo da quantidade que você tem de pele nessa região. Então, esse é um tipo de manifestação que pode sim mostrar sinais de uma doença sistêmica, mas que não tem relação aqui com o quadro de micose. De micose, não seria micose. Por isso que precisa, então, do diagnóstico de tudo isso que a gente falou da parte clínica mesmo, para fechar, né? Para descartar, né? Descartar as possibilidades. Tem mais perguntinha na tela? Quem escreveu pra gente? Van, obrigada, um beijo. O tratamento da micose de unha feito com remédios antifúngicos orais
podem prejudicar o fígado? Vamos falar então de tratamento. Excelente pergunta, né? Excelente pergunta, porque um dos principais tratamentos para uma micose de unha é através da medicação oral, como a gente trouxe aqui, através de pílulas. Esse é um tratamento que a gente tem mais ou menos uma evolução de 6 meses a 12 meses de tratamento. Uau. Então é um tratamento a longo prazo, que ele tem que ser feito sempre com uma indicação médica. Existem vários antifúngicos orais no mercado hoje, que têm uma eficácia muito boa. Para a gente realizar esse tratamento, é necessário o exame micológico do raspadinho para a gente saber qual tipo de fungo que está ali. Entendi. Porque se for um tipo de cândida, não responde a tais medicamentos. E se for um outro tipo, que é o dermatófito, também não responde a outros medicamentos. Então, a escolha do medicamento depende do tipo de fungo que foi isolado no local. Tá. Para isso, a gente precisa saber também se o paciente não tem nenhuma contraindicação ao uso desses medicamentos de forma oral. Então, alterações hepáticas, diabetes, colesterol elevado podem contraindicar o uso do medicamento sistêmico. Tá, porque pode então uma relação... Tem relação total e eles têm, como eles são metabolizados via hepática, eles sim podem causar alterações futuras. Então, por isso não pode fazer o uso sempre. Não Né? pode fazer o uso sem controle, até porque, como eu disse, ele pode demorar até 1 ano para ter a resposta dessa infecção nas unhas. Mas alguns sim podem ser, pode ter um cuidado com cremes, pomadas, enfim. A maioria das infecções fúngicas, elas são tratadas ou com loção, como eu disse, com spray, ou pomada, ou talquinho, que deixa o ambiente seco. É um ótimo veículo que a gente coloca antifúngico, a gente manipula e o paciente consegue o ambiente seco e tratado. Olha só. Ou através de creme e também através de shampoo que deixa em contato maior com o couro cabeludo. No caso das micoses de unha, a gente pode associar também o veículo esmalte, que cria aquela película para penetrar melhor na lâmina ungueal. Tá aí, ó, gente. Então, precisa do diagnóstico correto e até para que a gente tenha noção dessa forma de prevenção, a gente separou umas dicas suas. Vamos colocar na tela pro pessoal de casa. Olha lá que legal, hein? Vamos lá. Tenha uma boa higiene. Na manicure, use seu próprio material. A gente sempre bate nessa tecla, né, doutora? Nossa, é muito. Seque-se muito bem após o banho. Evite contato prolongado com água e sabão. Evite andar descalço em locais úmidos, aquele localzinho assim do ladinho da piscina, a saidinha da piscina. Não fique com roupas molhadas por muito tempo. Não compartilhe itens de uso pessoal. Use calçados bem ventilados e evite roupas justas e muito quentes. Você colocou, inclusive, aqui na mesa o lookinho de ginástica. Então, para praticar atividade física, sim? Sim. Mas qual é a recomendação? Pois é, look de ginástica, seja tanto o top quanto a legging e a camiseta, se você teve um suor exagerado durante, ou mesmo que não teve tão exagerado, essa roupa ela tem que ser retirada, ela não pode ser deixada no local para secar, como a gente diz. Eu vou da academia, depois eu vou aproveitar e fazer várias atividades durante o dia. Não dá. O ideal é você trocar. Sai da academia, não precisa nem tomar o banho, você troca, porque quando você deixa essa roupa úmida no local, você está facilitando ou dando comidinha para aquele fungo não deixar sua pele livre dele. E peças íntimas também, né? Também, peças íntimas é mais importante ainda. Agora, no caso, biquíni que a gente tem aqui mostrando, quando ele fica muito úmido e por um longo período, até na região íntima, você facilita a contaminação e candidíase vaginal. Então, a umidade, ela é o fator principal. E só um detalhe que a gente mostrou aqui há pouco, que eu acho muito interessante isso, e que eu acho que poucas pessoas sabem, Carol, esmalte de cor. Por que ele está aqui? Porque já existiram vários trabalhos hoje científicos comprovando que você, quando utiliza um esmalte colorido, você pode ter contaminação também, não só por vírus, mas por hepatite B e C. Jura? Foram feitos vários testes em vários salões de vários lugares. Nossa, eu não sabia. Para coletar nessa amostra de esmalte a presença do vírus hepatite B e hepatite C.
Então, vamos supor que você teve um trauma na hora da realização da manicure e passou um esmalte com cor que você nunca imagina que vai te contaminar, com vírus hepatites B ou C viável, ali, porque isso vai manter pelo fato dos componentes químicos, você pode se contaminar. Então, não só os nossos materiais para embelezar as unhas, como o nosso esmalte tem que ser único. É nosso. É nosso. Usa o seu, leva o seu e pronto, para garantir tudo isso. Compra o que você gosta. Porque ele pode então ficar utiliza. vivo. Sim. Aqui dentro. Ele é um ambiente que mantém estável alguns vírus, fungos e bactérias. Uau, que aula! Ah, nossa musa, obrigada. Obrigada sempre. a você, minha amiga. Doutora Carla Bortolotto estará sempre junto com a gente e mais tarde vocês acompanham aí para saber mais, né, de tudo isso. Afinal, gente, isso aqui é para todo mundo o ano todo. É isso aí. Obrigada mais uma vez, Obrigada. nossa queridíssima doutora Carla Bortolotto. Um beijo. Beijo, Até obrigada, a próxima. Carol. Tá aí. Nossa...